Bruna, como é que você vê esse impacto da pandemia nesse adoecimento, nesse agravamento do adoecimento da saúde mental e emocional? Eu vou citar uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Maria Homem, que ela até produziu um livro relacionado a isso da pandemia, que é o Lupa da Alma, que ela traz, né, essa perspectiva de que literalmente na pandemia, por a gente estar mais próximo da gente mesmos, né, assim, a gente conviveu mais com a gente A gente mesmo, a teve gente que não se estava ver, mais, né? né, naquela rotina que a gente tinha, que às vezes a gente não conseguia nem ver quem a gente era de verdade, né? Não foi só conviver com o outro, né, de ficar Pra fechado em conviver com casa, a mas a gente. gente teve que conviver com a gente mesmo, assim, e às vezes o mais bruto da gente mesmo. Então, essa perspectiva que ela traz da lupa da alma é de que a gente ficou muito próximo, assim, a gente teve uma lente de aumento sobre quem nós somos e onde nós estamos, né? Então, a gente vê, assim, uma procura maior pela terapia, pelo um entendimento da saúde mental, Não, também da os saúde índices, né, de depressão e ansiedade depois da pandemia no mundo todo, principalmente no Brasil, crescendo muito, né? porque está muito relacionado. Quando a gente está muito próximo da gente mesmo também, a gente encontra com as várias questões que a gente tem, né? E Não, infelizmente a gente não é treinado emocionalmente, a gente não aprende desde o primário a lidar com as nossas emoções. e Quando a assim, gente. quem já assistiu aqueles filmes, eu gosto de comparar, né? Quem assistiu aqueles Uhum, filmes, assim, um prisioneiro, ele vai ser punido numa solitária, ficar 30 dias numa solitária e ele sai. Ah, ele saiu louco, ele tá saindo, uhum, saiu adoecido, traumatizado. A pessoa sai com comportamentos repetitivos, obsessivos, compulsivos. uhum, A gente vê isso em filme, né? O efeito de você trancar uma pessoa 30 dias numa cela, ela sozinha. A uhum. ausência da sociabilidade é como a ausência de água e ar para o ser humano, né? E os efeitos que isso causa. É muito. Você precisa de ferramentas, porque sem as ferramentas você pode se danificar, vamos dizer assim, nesse processo de isolamento, né? Sim, e aí a gente vivenciou muita coisa, porque não foi só o isolamento, né? A gente vivenciou aí uma doença que a gente não conhecia, então isso causa Medo, muito medo, ansiedade, medo. ansiedade, medo. A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa, né? A gente precisa do medo para a gente sobreviver, né? A gente é uma espécie que sobrevive até hoje porque a gente tem medo de se arriscar e ir lá brincar com o leão, né? Uhum. Assim, de uma forma bem caricata. Então, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa, a gente precisa dela para sobrevivência. Só que o medo excessivo, né, de algo desconhecido, de algo que a gente não Não, e entende, aí queira ou não, acabar o com a medo gente. principal do ser humano é a morte, né? Nosso cérebro não quer morrer, é um cérebro inconsciente focado em manter você vivo a qualquer custo, mesmo que seja sem qualidade de vida, é sobrevivência. Só que aí a gente teve contato com aquilo que mais dá medo, né? A possibilidade de morte iminente a qualquer momento por uma doença X. E fora isso, o medo de sobrevivência, se você não morresse pelo Covid, então de fome ou de, né? Porque a gente vive num país também com diferenças sociais grandes, sem recurso, mexeu com todos os medos e ansiedades, e as crises aumentaram muito, né? As crises relacionadas às doenças emocionais e mentais, né? Os pacientes em crise, que a gente diz com intervenção medicamentosa, começou a aumentar com muito mais frequência, né? Sim, e aí ninguém sabia como lidar com aquilo tudo, né? Todo mundo foi atravessado. E aí os analistas também. E eu vejo Uhum, também que as violências, né, a violência infantil, né, aumentou muito, muito, tudo aquilo que, vamos dizer assim, o social continha, porque tem esse ir e vir, escola, ver uma criança uhum. machucada, né, você tinha mais órgãos reguladores ali. O fechamento, o adoecimento ali, as crianças sofreram bastante no mundo com isso, né? Né, dentro de casa e tudo mais, até porque vamos pensar no indivíduo mesmo, né? Ele está ali lidando com a lupa sobre as várias questões, isolado, preso em si mesmo, preso com os outros que ele nem conhecia e nem se conhecia, na verdade, também. Então, os sintomas vão, enfim, vão sair para algum lugar, né? Então, tem muitas coisas para a gente pensar desse adoecimento hoje, né? A gente vinha tendo algumas experiências no sentido de pensar a ansiedade, de pensar a depressão. Hoje a gente já consegue falar mais sobre isso. Estou falando sobre isso por conta dos meus atendimentos na clínica também, de que hoje eu atendo muitos jovens, assim, no sentido de que estão com 20 a 30 anos,
que eles diziam, a gente não podia falar sobre isso antes, e olha que, né, são jovens ainda, né? Uhum. É, Aí eu ó, já vejo os adolescentes que eles já conseguem falar mais, já conseguem entender mais é sobre a como se depressão. ficou ok, falaram, tá ficando cada vez mais ok falar sobre saúde mental e emocional. Psicólogo Sim, e psiquiatra não é coisa de louco só, aham, mais, né? Então, sim. casos de atletas, né, as empresas se preocupando, mas também tudo muito novo, assim. Eu não Sim. acho que existe Tô essa mudança caminhando. cultural caminhando na educação, mas na efetivação da gente promover saúde mental e ver melhora, eu acho que a gente está longe ainda. A gente está no momento de Uhum. educação sobre, falar sobre, quebrar preconceitos, promover acessos. A gente está nessa fase. Eu sinto isso. Mesmo as empresas que criam programas de saúde mental e emocional, às vezes uns programas não eficazes, não efetivos, porque eu acho que o público tem que ser preparado para um programa de saúde mental e compreender o que é e como é, e não antes de ser oferecido já o primeiro passo, vamos dizer assim, de ação. É mais na reflexão. Eu sinto isso nas empresas. Sim, a gente vê, né, por conta desse boom também lógico que vinha, né, numa crescente, todo esse processo de, vamos dizer, de um preconceito mesmo, né, sobre a saúde mental. Eu diria vergonha da saúde mental, porque eu ainda esbarro com muitas pessoas que falam abertamente, eu tô com diabetes, mas aí para ela falar que tá com uma ansiedade, uma depressão, eu tô com ansiedade, né? Uhum, Até o falar é baixo, até a leitura corporal você, né, consegue ver assim, ainda existe o receio, né, de falar que você tá. E é questão de saúde, é uma questão de saúde. Saúde mental é questão pública também, é de saúde uhum, pública. Até existe, né, as políticas, embora também estejamos caminhando, às vezes até voltando um pouco atrás, mas enfim, uhum, a gente precisa lutar por essas questões da saúde mental como algo, né, de saúde pública também, porque todo mundo também é atingido de alguma forma, né? E aí a pandemia acentuou isso. Então as pessoas começaram a ver, opa, também estou sentindo isso. uhum, Peraí, o que é isso? A partir do momento que eu conheço um pouco mais, aí eu valorizo o sofrimento do outro também, porque eu começo a entender o sofrimento.